hoje aqui. Quero cumprimentá-los. Aqui essa ala aqui tem mais visitas que outras alas da igreja cá. Eu fico feliz de ver esses casais que estão aqui conosco hoje, visitando a igreja. Nós queremos, junto com vocês, fazer uma meditação de poucos minutos. E antes, eu gostaria de fazer uma prece, uma oração. Assentados mesmos, feche os seus olhos e me acompanhe nessa oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na Tua casa. Era a mão de Deus, diz o hino, e sempre a mão de Deus tem nos protegido, nos guiado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas formas que o Senhor usa para nos ajudar a estar perto de Ti e acompanhá-lo e amá-lo. Venha abençoar a mensagem que vai ser apresentada, que o poder do Espírito Santo pegue a palavra e coloque no nosso coração. É o que te pedimos com perdão, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, ela é rica em histórias, e existem histórias de personagens que toca profundamente o nosso coração. Mexe com a nossa estrutura. E tem personagens da Bíblia que, com uma palavra, você vai lembrar dele. Se eu falar de Salmos, você vai lembrar de quem? Ah, que isso? Que coça, né? Se eu falar, por exemplo, de sabedoria, que vocês não estão fácil, não. E se eu falar assim de cova dos leões? Que coisa, mas vocês estão afinados mesmo. E se eu falar de arrependidos, você vai lembrar de quem? Tchan, 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 tchan. Vocês conhecem essa musiquinha? Quem é que pregava com muita força e aos gritos falava em arrependimento? João Batista. Uau! É sobre ele que eu quero, junto com você, fazer essa meditação. Isaías 40, Malaquias, capítulo 4, Mateus 3, Lucas 3, Evangelho de João, capítulo 1, vem trazendo para a gente essa história de João Batista. E eu estou querendo, eu acho que eu vou conseguir, falarmos um pouco de João numa outra visão, numa outra atmosfera. João Batista. Lembrem que João Batista era filho de Zacarias e Isabel. Isso. E que o nascimento dele não foi um nascimento assim comum, não. Por sinal, eu acho interessante a história de João, e no caso o pai Zacarias, é que ele recebeu a visão no santuário, um anjo, nada mais, nada menos que o anjo Gabriel, para os nossos amigos visitantes, na hierarquia lá no céu, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e o anjo Gabriel. Tomou lugar de Lúcifer, poderoso. Ele foi avisar para Zacarias que a esposa dele, e eles já eram idosos, que a esposa dele teria um filho e que esse menino iria preparar o caminho de Jesus Cristo. Ele iria pregar para as pessoas entenderem que o grande poder do céu desceria sobre a terra na pessoa do Senhor Jesus. Essa era a missão de João Batista. Ele tinha já tido, Isabel e Maria já tinham tido um encontro, registra a Bíblia, e os dois meninos na barriga, as mamães aí que entendem de menino na barriga, né, se mexeram lá, né,
porque eles eram primos, Jesus e João Batista. E a história conta que Zacarias recebeu a ordem e falou: ó, você vai ficar mudo, você não vai falar mais. Imagina o pastor da igreja ter que pregar um evangelho e ficar mudo. Já pensou, Iranildo? Zacarias ficou mudo. Agora, eu procuro, assim, para poder me ajudar até, e também, quem sabe, ajudar vocês, a imaginar Zacarias tentando falar com as pessoas. Vocês já viram o mudo conversar, né? Eu não sei se Zacarias conhecia a linguagem. O quê? Naquele primeiro momento, Zacarias, angustiado, querendo anunciar para a igreja, que ele era o pastor, de que o filho dele estava nascendo e tinha uma grande missão. Uma grande missão. Ficou 9 meses mudo. Quando o menino nasceu, né, ainda teve uma questão do nome. Como é que ele vai chamar? Porque o anjo já tinha falado, né? E ele escreveu, diz a Bíblia que ele escreveu numa tábuazinha, né? João, né? E todo mundo, João. Aí ele começou a falar. O que eu gosto assim de imaginar é João mudo e João falando. Vocês conhecem gente que fala demais? Não, né? Não conhece não, né? Que gosta de falar, que é espontâneo em conversar, em contar caso e tal. Eu gosto muito das crianças, de ver as crianças impulsionadas aí pelo entusiasmo de conversar e contar caso. Zacarias estava assim. Mas a minha mensagem hoje não é sobre Zacarias, era João Batista. De acordo com o histórico, João Batista nasceu numa fase terrível do povo de Israel. Várias centenas de anos sem um profeta. Não tinha um líder, não tinha um guia, não tinha um orientador. E o povo de Israel já estava subjugado ao Império Romano, e pior ainda, os seus líderes religiosos pecavam, desviando a mensagem da palavra para outras coisas. Homens enganosos. O povo estava completamente desorientado, perdido, totalmente fora de contexto, o povo de Israel. E aquele momento, Deus precisaria levantar uma voz poderosa, porque o Estado, eu não sei se você consegue imaginar, porque eu quando estudei sobre isso, eu fiquei assim, angustiado da situação que estava o povo de Israel, completamente sem rumo, completamente dentro da total corrupção espiritual, um povo que, nossa, terrível. E Deus preparou esse menino, chamado João Batista, além de ter pai e mãe, recado aqui, além de ter pai e mãe cristãos, Deus orientou ele para que ele fosse para um lugar chamado deserto. Você já esteve num deserto alguma vez? Deserto físico mesmo? Deserto, sem água. Um lugar muito seco. Um dia Deus me proporcionou conhecer um deserto lá na Jordânia. Eu nunca imaginava um deserto. Quando eu vi, eu fiquei impressionado. E lembrei de quem? Lembrei de João. Deus usou a natureza, o deserto, para preparar João para a pregação do Evangelho, para preparar o caminho para Jesus, para que Jesus pudesse cumprir o ministério dele, né? Ou seja, Deus fez uma casadinha entre João Batista
e também com a vinda de Jesus. A mensagem de João Batista era clara, sucinta. Jesus vai vir, Jesus vai nascer, Jesus vai estar no meio da igreja, Jesus, ele estará vivo. E mais, ele chegava a pregar também que Jesus haveria de morrer pela raça humana. Essa era a mensagem de João Batista. E deveria pregar isso com todo o poder, com toda a força. Mas como já disse, naquela época as pessoas viviam como queriam. Não queria saber nada de Deus. E João Batista foi chamado para ser o mensageiro de Jeová. Ele deveria imprimir nas pessoas uma nova direção aos pensamentos, povo totalmente perdido. Ele deveria impressioná-las com a santidade dos reclamos divinos. E a Bíblia diz que João Batista era um homem santo. Ele era um homem santo. Ele era um reformador. A vida de João Batista era uma repreensão aos costumes e às pessoas da sua época. Quem olhava para João, as pernas tremiam e não ficava em pé, porque eles viam em João Batista o poder de Deus, escancarado. O Espírito Santo invadia a mente das pessoas quando João falava. João também foi um conciliador. Malaquias capítulo 4, verso 6, se você não riscou na sua Bíblia, pode abrir aí e marcar na sua Bíblia esse verso. Porque João, ele estava vindo para o ministério dele, tipo Elias, lá do Velho Testamento. João deveria fazer a mesma obra que Elias. João deveria ter o poder de Elias. E ele convencerá o coração dos pais. Conhece esse verso? Quer completar para mim? E ele convencerá o coração dos pais. Malaquias 4, verso 6. Dos filhos. E dos filhos aos pais. Esses filhos aqui que João está falando é o povo de Israel. Os denominados, batizados, referenciados como representantes de Deus. E João agora deveria convencer esse pessoal a uma verdadeira fé, a voltar à fé dos pais deles. E sabe como é que João fazia? Ele se misturava. Esse é o ponto alto da minha mensagem dessa noite. Ele se misturava com as pessoas. Ele era acessível. As pessoas saíam de casa, iriam lá para o deserto para encontrar João. E eu fiquei estudando bastante essa semana sobre esse tema, buscando a maior fonte de informações possíveis, né? Mostrando que João, ele tinha um interesse pelas pessoas. Ele buscava estar em retiro com Deus, mas tinha também no seu tempo um tempo para ficar com as pessoas, para conversar com as pessoas. Se você der uma olhadinha agora no capítulo 3 de Lucas, você vai encontrar algo, porque muitas vezes nós temos a imagem desse personagem bíblico com bravo, nervoso, arrependei-vos. Não era assim? Essa impressão que a gente tem? Mas ele era extremamente... Olha o que diz aqui. Quando ele falava
pregava, ensinava, testemunhava, aconselhava. O que ele falou para a multidão? O que a multidão falou com ele quando ele terminava de falar? O que a multidão falava com ele? O que faremos? Depois das mensagens, das leituras, do poder da palavra que ele tinha, a multidão virava assim: o que faremos? O que devemos fazer? E o que ele falou? Parece que ele falou coisa diferente da de Jesus. Quem tiver duas, está aí escrito aí, João 3,11. Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. E quem tem comida, faça o mesmo. Esse relato mostra como era a personalidade de João Batista. No corpo a corpo, de frente a frente, no olho, diante daquela multidão que o procurava, né? Ele continua aí, acho que no verso 12, quando os publicanos também, o que faremos? Publicanos eram homens que tinham o poder de governo para cobrar impostos, e cobrava a mais do que devia cobrar, para ficar onde? No bolso deles. Aí os publicanos foram lá no deserto. Você está me entendendo? Eles foram lá no deserto e pediram: João, o que faremos, João? Ele disse: não cobreis mais do que é estipulado. Mas o negócio não parou aí não. Ô gente, há uma frase, um pensamento muito interessante, que lá no céu, amigos visitantes, nós vamos ter surpresas no céu. Nós vamos encontrar pessoas lá que nós julgávamos que não estariam lá, e lá estão. E não vamos encontrar lá pessoas que a gente tinha certeza que estariam lá. Você continuar lendo aí? Quem foi lá no deserto procurar João? Os soldados romanos. Os soldados romanos. João, o que eu tenho que fazer? Por sinal, eu gostei até da expressão anotada por Lucas aí. E nós? O que faremos? Os soldados romanos. Eles foram lá no deserto. Dá para você entender o tamanho do poder que esse homem tinha? Da simplicidade, humildade que esse moço tinha? De como o Espírito Santo usava ele, e ele alcançava o coração das pessoas de maneira profunda, forte. Sem falar, que você conhece a história, que monarcas da época, Herodes e outros mais lá, batia a perna de medo dele. Porque quando ele se manifestava para esses grandão, ele recebia a profecia sobre esses homens e falava os pecados que eles praticavam. Tanto que um deles exigiu a execução de João Batista, e ele foi realmente executado, diz a Bíblia. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje, como era João? Ele era santo, ele era disciplinado. Eu notei 11 coisas aqui na minha pesquisa. Ele era um reformador, ele era um conciliador, ele era um estudioso, ele era simples e abnegado, ele era sociável, todas as pessoas podiam chegar até ele. Ele era reverente, ele era visionário, porque ele viu o Filho de Deus nas nuvens dos céus. Ele era visionário, ele era singular, ele era humilde. Esse era João Batista. Eu estou perto de terminar a minha mensagem.
E eu não posso terminar ela sem dizer para você que assim como Elias, assim como João Batista é o nosso personagem de hoje, e assim como você tem uma mensagem também a entregar ao mundo, como eles tiveram. João pregava sobre aquele que viria para morrer na cruz do Calvário. Você precisa dizer para as pessoas que Jesus vai voltar. Que Jesus é o nosso rei e que em breve ele vai voltar. Ontem eu tremi as pernas assistindo um sermão de um pregador que trouxe um título sobre a volta de Jesus, bem sugestivo. Quando? Com a interrogação. Quando? E quando? Quando? Meu amigo, qual é o seu deserto? Você tem deixado o poder de Deus tocar no seu coração? A gente olha para João e às vezes temos perguntas sobre ele. Eu estudando sobre João Batista, eu fiquei me perguntando, de onde veio o preparo de João Batista para ser esse grande pregador? Aonde João Batista estudou? A Bíblia responde que a sala de aula de João Batista era deserto e natureza. A natureza falava para ele. E a mensagem de João? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E essa é a nossa mensagem hoje, de chamar a atenção das pessoas para o grande evento que aparece 2.500 vezes na palavra de Deus, que Jesus vai voltar. E nós fomos chamados para tal. Viu, amigos visitantes? Essa igreja carrega no nome dela, adventista, que prega o advento. Adventista. Nós temos a responsabilidade de dizer para o mundo. Por isso que nós temos Rádio Novo Tempo, TV Novo Tempo, missões pelo mundo afora, avisando as pessoas que Jesus vai voltar. Nós somos hoje o João Batista. De Mateus, de Lucas, de Malaquias, de Isaías. João sabia quem ele era. Quando tentaram comparar ele com Jesus, quem tentaram elevá-lo a uma posição de grandeza espiritual, ele disse: de jeito nenhum. E João deixou uma frase, que é em nome de Jesus. Leve essa frase para casa. Se você puder anotar essa frase, escrever ela em algum lugar, no seu celular, guarde essa frase. Essa frase está lá em Evangelho de João, capítulo 3, verso 30, porque quando chegaram para João e que tentaram fazer a cabeça dele para que ele pudesse se engrandecer, ele soltou essa frase, e essa frase faz parte da minha vida. Essa frase me socorre, me salva, me liberta. João disse assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Coloque essa frase na sua vida. Deus tem me dado bênçãos por causa dessa frase. Importa que Jesus, o Rei dos Reis, cresça e eu, João, diminua. Eu quero dizer também para os nossos amigos visitantes que Deus chamou uma menina chamada Ellen White e avisou para ela: escreve,
em 1800 e lá atrás, e até hoje, está valendo, orientou a escrever, que a igreja adventista do sétimo dia seria um Elias, seria um João Batista, porque ela também tem a responsabilidade, essa igreja, de pregar a volta de Jesus e ter no nome nosso a palavra adventista. A igreja adventista foi convidada. E se você quer saber sobre isso, nós temos aqui professores de Bíblia que vai ajudar você a ver isso na Bíblia, na palavra, na profecia. Vou adiantar para você. Daniel capítulo 8 e 9. Está lá escrito isso. Você vai ver na profecia de Daniel capítulo 8 e 9. Nós devemos ser exatamente como João foi. Amar as pessoas, a humildade, conquistar o coração delas e salvá-las para a volta de Jesus. Peguei um trecho aqui de um dos livros dela, dessa profetisa, lá de 1844. Ela diz assim: esta é exatamente a mensagem que deve ser dada ao nosso povo. Estamos perto do fim do tempo, e a mensagem é: prepare o caminho do Rei, prepare o caminho de Jesus, prepare o caminho de Jesus. Precisamos, adventistas aqui, ter uma vida simples e santa, fazer um reavivamento e uma reforma. E quando as pessoas olharem para você, como viram em João Batista, quando olharem para você, eles verão a pessoa do Senhor Jesus. Eu já tive o privilégio de encontrar com pessoas consagradas, tomadas pelo poder do Espírito Santo, e que a vida delas, para os vizinhos, para os amigos, para os conhecidos, revela o caráter de Jesus. É assim que deve ser a sua vida. A minha oração para você nessa noite é que Deus passe para vocês a coragem de João Batista, porque o reino dos céus está próximo, e preparemos para esse encontro com o Senhor. Convido você a ficar de pé e me acompanhar nessa prece, nessa oração final, encerrando assim essa pequena mensagem dessa noite. O meu desejo é que você essa noite sonhe com João Batista e seja como ele, e pratique e seja como ele. Querido Deus, a simplicidade que a Bíblia mostra, como João Batista tratava as pessoas que precisavam se livrar do pecado, precisavam da salvação, precisava ter um encontro com a pessoa de Jesus, e o Espírito Santo usando ele. Ó Deus, faça o mesmo conosco. Aos visitantes que estão aqui, visitando essa noite, que essa história de João Batista também toque no coração deles, e eles sintam o desejo também de ser como João Batista. Para onde é que eles passarem, a casa que eles entrarem, as pessoas que eles tiverem contato, as pessoas possam ver em todos nós, em todos os visitantes, a pessoa do Senhor Jesus. E o meu clamor nessa noite: volte, Senhor Jesus. Volte, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.